Havia outra preocupação incomodando Leilin. Em comparação com as facções que se haviam mostrado em Azure Mountain City, o que mais o preocupava ainda era o Magus que havia preparado a armadilha. Para ser capaz de desistir de uma coordenada mundial e também prender com sucesso 3 Morningstar Warlocks, ele definitivamente não era uma pessoa simples. Além disso, se o mentor de Leilin, Gilbert, unisse forças com os outros 2 Morningstar Warlocks, eles teriam uma força aterrorizante parecida com a de um Magus da Lua Radiante. Uma vez que o mentor poderia planejar com sucesso contra eles, independentemente disso, era apenas uma questão de tempo antes de sua força real ser revelada. Se a outra parte chegasse a eles abertamente, o atual clã Ouroboros não teria forças para resistir. Felizmente, por razões desconhecidas, ele não havia tomado nenhuma outra ação além de preparar a armadilha. Ninguém sabia que escrúpulos ele tinha, ou se havia algo que o detinha. Leilin adivinhou secretamente que talvez a outra parte tivesse sofrido um contra-ataque violento quando ele conspirou contra seu mentor, e assim sofreu uma perda oculta. Ele provavelmente ainda estava no meio da recuperação, ou então ele definitivamente não teria deixado escapar essa chance através de seus dedos. Mesmo assim, a pressão que o clã Ouroboros enfrentou foi esmagadora. Um pouquinho mais e eles entrariam em colapso por completo. Depois de se despedir de Leilin, Freya deu um pequeno passeio e chegou a um pequeno jardim cheio de rosas brancas. Uma sombra humana distorcida apareceu ao lado do jardim. Quando a figura apareceu, um feiticeiro vestido com um manto Magus carmesim curvou-se para Freya. Saudações, chefe MM. Freya assentiu com a cabeça. A crise que o clã Ouroboros enfrentou exigirá o esforço combinado de muitas marquises, mas a equipe de vassalos de Leilin é realmente muito fraca, e eles também sofreram pesadas perdas na repressão anterior. Eu planejo deixar a organização Blood Warpace assumir algumas de suas missões. Depois de um longo silêncio, Julian então falou com uma voz rouca. Isto não está de acordo com as regras. Além disso, os anciãos. Esta é uma ordem. A voz de Freya ficou fria, e uma aura que era única para Crystal Phase Warlock surgiu em seu corpo. Sim. Sim. Julian concordou rapidamente, mas soltou um suspiro silencioso. Mesmo ele podia ver que seu chefe tinha sentimentos por Leilin, mas a outra parte ainda mostrava sinais claros de rejeição. Seria compreensível se Freya tivesse emprestado uma mãozinha apenas 1 ou 2 vezes, mas já o fizera tantas vezes. Esse problema deixara muitos anciãos com a autoridade insatisfeita. Foi em contraste com a forma como Miranda simplesmente desistiu de sua busca. Em antigas famílias de bruxos como Freya, até o chefe não podia ir contra a opinião da maioria e tinha que levar em consideração a opinião da família inteira. As ações de Freya já haviam despertado certo grau de descontentamento na família, mas foram suprimidas por sua promoção à fase de cristal. No entanto, Julian tinha a sensação de que, se Freya continuasse, a dissensão que se acumulava um dia explodiria. A julgar pela sua atitude, porém, seria possível mudar seus modos? Julian balançou a cabeça e forçou um sorriso. Depois se inclinou para Freya e desapareceu no mar de flores. Nas profundezas de um cânion branco, uma equipe de Warlocks corria pelas montanhas íngremes. Esses feiticeiros estavam todos vestidos com vestes de Magus carmesim, com o motivo da serpente gigante de Kemoin em seus colares. Um Warlock de alta patente de cabelo platinado liderou o caminho só naquele mesmo instante. Uma sombra torta saiu do lado do penhasco como uma flecha, direto para as mãos deste Warlock. Esteja alerta. As escalas de Kemoin apareceram dos corpos dos vários Warlocks como um modo de defesa. Assumindo suas várias posições, eles emitiram uma aura que era cheia de determinação solene. Evidentemente, eles eram elites com uma rica experiência que lutam há muito tempo. É um mensageiro de cobra da sombra da nossa família,
Cancele o alarme. O Warlock de alta patente de cabelo platinado franziu as sobrancelhas e gritou rapidamente para o resto. A tropa inteira estava tranquila novamente, e eles lentamente começaram a continuar andando. Eles realmente querem que ofereçamos apoio aos vassalos do Enforcer Leilin. Ao recordar o conteúdo da mensagem, o líder da equipe Warlock parecia sombrio. Ele estava, é claro, infeliz com as ações de seu chefe. Mas olhando para a autorita na parte de trás que refletia a posição do chefe da família, o líder rangeu os dentes e gritou: vire-se, vamos ao Tilatus. E rápido. Ele ainda estava com medo das consequências de desobedecer ordens e traindo sua família, embora questionassem por que seu líder de repente deu tal ordem. Sua natureza agradavelmente complacente permitiu a esta pequena equipe fazer uma reviravolta completa em poucos minutos, e eles continuaram a correr em outra direção. Ei, encontrou a organização Blood Serpent Warlock. Neste momento, a voz imatura de um garoto soou, fazendo com que a expressão do líder da equipe mudasse drasticamente. Quem está aí? Os magos sob ele imediatamente se formaram, com muitos deles já segurando vários itens mágicos para fins de ataque. Bang! A parede de pedra ao lado explodiu, e uma gigantesca planta florida emergiu de dentro. Esta flor tinha cerca de 5 ou 6 metros de altura, as suas sépalas cheias de pontas afiadas. De repente, abriu suas pétalas, e com sua boca enorme semelhante à de uma besta dos tempos antigos, engoliu um arcano que não conseguia se desviar a tempo. Ele soltou um grito abafado e distorcido. A defesa inata das escamas de cobra parecia não ter efeito nos sulcos corrosivos do estame. Através das pétalas translúcidas, os Warlocks podiam ver as escamas do seu companheiro corroer, depois suavizar e revelar rapidamente a sua pele e tecido muscular. Bang! 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 Antes que pudessem resgatar seu companheiro, mais flores carnívoras emergiram das paredes rochosas e começaram a atacá-las. Uma tropa militar de plantas carnívoras, e a expressão no rosto do líder da equipe de cabelos platinados mudou drasticamente. Antes que ele pudesse exclamar, uma flor carnívora que tinha mais de 10 metros de altura saía do chão e aparecia na frente dele num piscar de olhos. No estulão desta flor carnívora era o rosto de um menino, e parecia que a voz anterior era dele. Feitiço inato bilitóxica. O líder da equipe rangeu os dentes e gás venenoso imediatamente se espalhou no ar. É inútil. Nós já fizemos melhorias especiais através de várias mutações destinadas a despertar a capacidade de autocontrole, apenas para combater o seu veneno e escalas. Um sorriso se espalhou pelo rosto do menino. A gigantesca flor carnívora se abriu ferozmente e inúmeros grãos de pólen diminutos se espalharam pelo chão. A expressão do bruxo da serpente gigante de Kemoin mudou rapidamente. Ele podia sentir claramente que o veneno no ar havia sido neutralizado pelo pólen da flor carnívora. Não só isso, uma vez que um único grão de pólen caiu sobre ele, suas escamas começaram instantaneamente a amolecer. Mate. Vá em frente, mate. Depois de hoje, o clã Ouroboros e os bruxos da serpente gigante Kemoin se tornarão uma coisa do passado. O garoto aplaudiu, enquanto mais e mais flores carnívoras começaram a emergir do solo e das paredes, abafando os membros da linhagem de cobras. Organização do bruxo. As luzes coloridas dos feitiços explodiram e, finalmente, tudo ficou em silêncio novamente. No outro extremo, em uma cidade pequena e próspera, as sombras de muitas velas densamente compactadas apareceram de repente no céu. Inúmeras naves gigantescas voavam pelo ar como nuvens escuras, bloqueando toda a luz do sol e lançando grandes sombras sobre a terra, enquanto a escuridão envolvia toda a cidade. O que está acontecendo? O feiticeiro Kemoin, encarregado de guardar o local, saiu e seu queixo caiu instantaneamente. O canhão gigantesco colocado na frente da frota começou a roncar, e ondas de energia aterrorizantes imediatamente causaram estragos em toda a cidade. Naquele instante,
A cidade inteira estava cheia de gritos aterrorizados enquanto sangue e fogo inundavam a terra. A sempre abundante cidade que sempre esteve sob a proteção do clã Ouroboros subitamente se afogou em calamidade. Aqueles que não conseguiram escapar a tempo se transformaram em cinza sob tiros, seres humanos comuns e warlocks de baixo escalão. Após uma rodada de bombardeios, numerosas silhuetas apareceram ao lado da frota e desceu para limpar os poucos remanescentes warlocks de alto escalão. Nenhum bruxo que pertence ao clã Ouroboros será poupado. Um macho magus aleijado que estava se apoiando com uma perna de pá deu uma ordem, seus olhos fervendo de ódio que ele nem se preocupou em mascarar. Seu rosto estava cheio de numerosas cicatrizes e estava muito desfigurado. Esses desgraçados malditos Bloodline nem sequer merecem estar vivo. Seguindo o seu comando, a resistência no campo de batalha se intensificou, mas tudo o que alguém podia fazer era lutar em face da morte. Depois de expurgar a resistência, era hora de uma festa, uma de saquear e exalar sua raiva. Mas mesmo em uma situação como essa, o rosto do comandante permaneceu frio e indiferente, como se nunca tivesse visto nada. Tais cenários continuaram a se desenrolar no território do clã Ouroboros, e até começaram a se aproximar do Phosphorescence Swamp. A atmosfera na sede era sombria devido à enorme guerra. Em um dos cômodos da sede da Warlock City, um leve brilho morno tremeluzia. Um grupo de magos reuniu-se em torno de uma mesa medieval preta circular. Eles eram todos Warlocks da serpente gigante Kemoin, e a aura exalada por cada um deles era altamente aterrorizante, ultrapassando até o limiar da fase de cristal. Lei Lin estava entre eles, examinando seus companheiros. Havia mais de 10 deles. Essas pessoas compunham a totalidade dos escalões superiores do clã Ouroboros, e eles eram dos mais altos escalões além dos 3 bruxos da Estrela da Manhã. Suas decisões representariam todo o clã Ouroboros. Lucian e Freya também estavam entre eles. Ao ver Lei Lin, eles assentiram em reconhecimento, mas a ansiedade estava escrita em seus rostos. Um Warlock ruivo levantou-se, apoiando-se com as mãos na mesa e gritou alto: "Só ontem, em apenas 13 horas, os ataques que sofremos ultrapassaram a soma de todos os danos que sofremos. A organização de Blood Serpent Warlock, a organização Black Iron Warlock e os Castigators foram todos arrasados. Até mesmo a Green Flame City que protege nosso pântano de fosforescência caiu nas mãos de nosso inimigo." Ele bateu a mesa, fazendo a mesa tremer vigorosamente. Lei Lin podia sentir sua ira através das vibrações. Não vai demorar muito até que possamos vê-los nas proximidades da cidade. Até mesmo pequenos fritos como o braço da vingança começarão a nos caçar. Droga! Estas eram pessoas que eu poderia ter eliminado sozinho no passado. Com isso, as opiniões começaram a disparar pela mesa, a raiva enchendo o ar.